Feliz sábado você que está assistindo através da nossa igreja virtual. Que bom que você escolheu estar aqui com a gente do Parque dos IBs. Primeiramente, quero dar um feliz sábado a todos os irmãos aqui presentes. Feliz sábado! Vamos começar então louvando o nome de Deus com o hino 35. Cante conosco, você que também está assistindo online, pelo Facebook. Deus sempre é fiel com o seu povo. Confie nisso. Fiel, Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua bênção nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua bênção nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pelo perdão nos dás segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua bênção nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Gente, que dia é hoje? Sábado, hoje é o dia do Senhor.
E vamos cantar então Santuário no Templo, porque esse dia é a nossa conexão com Deus. Vamos cantar de pé esse hino? Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Cantemos junto, que esse seja o nosso desejo, adoração. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes.
agora, nesse momento, curva a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui na Tua santa casa de oração, Pai. Muito obrigado porque, assim como disse a música, aqui dentro, Pai, não há acepção de pessoas, todos somos iguais, filhos do Senhor, Pai. Todos aqui estamos aceitos dentro da Tua casa de oração e nós queremos Te aceitar também, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, abençoando este culto que agora vamos render a Ti, nessa semana de mordomia que nós iniciamos agora, Pai. Que todas as nossas coisas sejam adereçadas a Ti e que nós possamos ser bons administradores, Pai, de tudo que o Senhor nos permite ter. Esteja conosco, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Agora sim, né? Feliz sábado para todos. Estamos todos aqui, né? Os jovens, as crianças. Deus seja louvado. Eu tenho aqui uns anúncios rapidinho, né? Para a gente não perder tempo. Amanhã, às 17h30, vamos ter aqui na nossa igreja a comissão da nossa igreja. Comissão executiva, que trabalha, que planeja. Então, você que é líder de departamento, amanhã, às 17h30, nós vamos estar aqui para juntos traçarmos os planos para o bom andamento da nossa igreja, tá? Nos próximos meses. Então, Deus abençoe você e você consiga vir, né? Lá no grupo, os irmãos não têm respondido lá e a gente fica até preocupado, né? É importante que você venha. Amanhã às 17h30. Hoje, o Daniel até já mencionou, está iniciando a semana de mordomia, a semana da administração da vida. Muito legal. Deus, Ele quer que eu e você sejamos um bom administrador de tudo aquilo que Ele tem nos dado, de tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós, nosso corpo, a nossa vida, nosso talento, nossos recursos. Ele quer que eu e você cuidemos bem. Então, venham todas as noites. Hoje, você já está aqui, Deus seja louvado. Mas amanhã você precisa estar novamente, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e vamos encerrar no próximo sábado. Então, todas as noites você está sendo convocado para estarmos aqui, participando ativamente nesta semana de mordomia, onde Deus vai nos ensinar como nós cuidarmos bem daquilo que Ele colocou em nossas mãos e daquilo que somos. Hoje, é importante, eu vou passar aqui rapidinho, nós temos uma reunião especial com os professores da Escola Sabatina. Minha esposa já colocou ali, já mandou um recado para eles. Vamos ter aqui as 4 classes jovens, 2 de adulto e a classe do ciclo do discipulado. Então, no próximo sábado, vamos estar dando início a o retorno, né? Depois de 1 ano e 8 meses, sem ter classe, trabalhando aqui na igreja, vamos voltar no próximo sábado. Por isso, precisamos ter uma reunião hoje, às 15h30. Sejam bem-vindos, você, professor. E se você sente vontade de ajudar como um professor, também está sendo convidado para vir, para ajudar, quem sabe, no departamento infantil, aqui dentro, ser um professor associado para ajudar. Que Deus abençoe vocês. Hoje está planejado termos o Quebrando o Silêncio. O material está até tudo ali separadinho, ali atrás, para nós fazermos. Mas está chovendo. E a gente fica pensando, vamos ou não vamos? Vamos aguardar o final do culto, se Deus permitir que pare a chuva, nós vamos distribuir o material hoje. Tá? Final do culto, eu e você, cada um vamos pegar um kitzinho ali de 10, 5, né? Quem sabe 10 por família. E vamos, eu acho que 10 por família vai ser bem legal. Nós temos, acho que vai dar umas 10 por família. Temos ali 200 kits que nós vamos entregar. Então, terminando o culto, nós vamos fazer isso. Se Deus assim permitir que a chuva pare. Tá bom? Hoje à noite vai acontecer um programa especial dos jovens. Eu não sei se já esgotaram as vagas. Esgotou, Gabi?
Ainda não? Ó, que legal. A dos comportores já esgotaram. Mas o dos jovens ainda está aberto. A porta da graça ainda está aberta. Seja bem-vindo ao luau que vai acontecer lá no Limoeiro às 18 horas. Vai ser um negócio muito legal, sabe? Não, irmão. Hoje é o luau. Hoje é o luau, não é a Campal. Campal é semana que vem, que vai acontecer sexta-noite, a live. Sábado à tarde vai ser um mega programa que ia ser no estacionamento do Chibata, onde foi o ano passado, mas não vai ser possível ser ali. Deus sabe de todas as coisas, não vamos aqui nem entrar nesse mérito. Vai ser lá na Chácara Piratininga. Onde que é isso? Em Jacareí, tá? Todo mundo que ia, que era aqui perto, que ficou animado, não vai ser aqui perto, mas Deus te chama para você ir lá mesmo, participar como participamos o ano passado, cada componente levando quantos quilos de alimentos? 2 quilos de alimento, para que assim ajude a asa da igreja, tá? Então, no próximo sábado, às... que horas? Esqueci. É 18 horas também, né? Eu acho que é 18. No próximo sábado, 18 horas. Então, lá na Chácara Piratininga, próximo ali da Novo Tempo, na Chácara da Maria, mais famosa Chácara da Maria, tá? Então, eu e você vamos participar ativamente. Você precisa escrever seu carro lá, tá? Se é um Mega Drive, você precisa escrever o seu carro, senão não entra, tá? O link está no grupo da igreja. Eu não sei se alguém que está aqui podia... Você reencaminha de novo, Daniel? Faz isso, aí você que está aqui pode inscrever o seu carro e todos os componentes que vai no seu carro precisam levar 2 quilos de alimento, tá? Sejam bem-vindos e que Deus abençoe nós nesses programas que vamos ter, mas seja bem-vindo aqui na casa do nosso Deus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela sua presença. Que Deus nos abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Feliz sábado, igreja! Agora, crianças, bem forte para a gente fazer um bem sábado bem lindo. Bem sábado, crianças! Olha que bem sábado maravilhoso, um feliz sábado incrível, as crianças são maravilhosas. Hoje, tá bom, então tá bom. Hoje você também vai sentar ali, ó. Aqui as crianças ficam com os papais, mas veio aqui para frente também, beleza. Olha, aliás, estão todos me vendo, hoje eu estou mais baixa. Mas estão, vamos continuar. Deus protege as crianças, este é o tema da nossa historinha. E hoje eu não estou sozinha, eu estou com o nosso amigo Joãozinho. Deem um oi para o Joãozinho. Olá, esse é o Joãozinho. Ele está aqui comigo. E ele está muito feliz. Sabe por quê? Porque esta semana ele foi viajar com a sua família para um hotel onde tem piscinas de águas quentes. Ó, bom? Isso é saudade de viajar, né, gente? Mas, enfim, Joãozinho pôde ir. Joãozinho foi lá. E aí, quando eles chegaram tarde da viagem, e aí no dia seguinte, logo de manhã, o papai e a mamãe já saíram para poder ir para a piscina, e Joãozinho falou, ai, mamãe, ele falando com a mamãe, eu tô com tanto sono. Eu posso dormir mais um pouquinho? A mamãe, tá bom, Joãozinho, mas você lembra dos nossos combinados? Aí ele falou, claro, mamãe, eu lembro. O primeiro conselho, ou combinados com a mamãe, não falar com estranhos. Então, o primeiro conselho é não falar com estranhos. O segundo conselho é não deixe ninguém entrar no quarto. E o segundo é não pegar carona com ninguém. E aí tinha vários... Terceiro, né? E aí tinha vários outros. Ele falou, mamãe, eu sei, mamãe. Eu já sei, fica tranquila. E aí nisso, ok. A mamãe, tá bom, Joãozinho, beleza. Joãozinho tinha 8 anos, mas já se sentia um adulto. Né? Olha só, 8 anos, aliás, é muita idade. Né? 8 anos. 8 anos. E aí, beleza, Joãozinho foi lá, dormindo. E aí, enquanto isso, mas mesmo assim, mamãe estava observando Joãozinho, que o quarto dele ficava assim, para frente da piscina, então dava para ver a movimentação. Joãozinho acordou, vestiu sua bermuda,
a bermuda dele. É a mesma que a calça, só que mais curta. Aí vestiu a sua bermuda, pleno. E depois que ele vestiu sua bermuda, ele já saiu do quarto todo contente. Quando ele estava no corredor para ir para a piscina, ele é interrompido por um moço que olhou para ele e falou: olá, garoto, como você é bonito, não é mesmo? Eu trabalho em uma TV. Olha que interessante. Você quer ser famoso? Vamos lá para o meu quarto que a gente vai tirar umas fotos. Eu pago muito bem cada foto. Já fui tirando a carteira do bolso, aquela coisa cheia. E se fosse com você, o que você faria? Naquele momento, Joãozinho, ele já olhou e deu um alerta na cabeça dele. Ele se lembrou dos conselhos da mamãe e falou: não! E saiu correndo e foi lá para a piscina e chegou lá com a sua família. Pense comigo, se aquela proposta fosse de verdade, o homem ia ter falado com o Joãozinho ou ia ter falado com os pais do Joãozinho? Com os pais do Joãozinho. Muito bem, Joel, isso aí, com os pais do Joãozinho. E não com o Joãozinho. E aí, naquele momento, ele já voltou, tudo mais. Nós temos que ter esse alarme dentro de nós também. Quando as pessoas abraçam forte demais, ficam com uma mão durante o corpo demais, nós temos que nos lembrar que nós temos partes do nosso corpo que são protegidas. A calcinha e a cueca protegem partes que é só você que tem que ver. Não mais ninguém. São partes protegidas. E então, nós temos que nos lembrar dos conselhos. E toda vez que alguma coisa acontecer, não importa quem seja, que seja um tio, um professor, você tem que, sair correndo. Primeira coisa, diga não. Mas tem que ser bem forte, com uma cara de bravo. Não é não. Tem que ser não. Entendeu? Não. E sai correndo. Esse é o conselho aqui. Sair correndo, ir para um lugar seguro. Não importa onde seja, corra. Vai para perto de pessoas e saia do lugar de perigo. E contar para alguém que possa te ajudar. Toda vez que nós sentirmos alguma coisa, quando as pessoas guardar segredo, isso é só entre nós. O olhinho esperto. Temos que tomar cuidado e nos proteger. Tome cuidado com as pessoas que às vezes a gente acha que pode confiar, mas às vezes não. Conte sempre para o papai e para a mamãe. Papai e para a mamãe estão aqui conosco para nos ajudar em tudo, em qualquer situação. Então lembre-se de dizer não. Isso aí, bem forte, como o Joãozinho fez, e sai correndo junto da sua família, que vai dar certo. Vamos fazer uma oração? Eu falo e vocês repetem. Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado. Obrigada por nos proteger todos os dias. Livra-me das pessoas ruins. Que eu saiba cuidar bem do meu corpo, que é um tesourinho para ti. Cuide da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vamos com o papai e com a mamãe. Cuidem dos seus corpinhos. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Provai e vede. História de hoje: distribuição solidária. Oi, meu bem. Oi. Oi, filho. Fiz uma excelente viagem. Vou te contar uma coisa que vai mudar a nossa vida e a vida da igreja. Sabe aquele assunto que nós ouvimos na Campal sobre ofertas e pactos? Pois é, eu fui buscar o pastor que deu aquela palestra e no caminho ele me abriu a mente para algo extraordinário. Pois é, pastor, nossa igreja tem crescido muito. Temos sido fiéis nos dízimos e direcionado 10% de pacto para a reforma da igreja, a ampliação das salas. E com certeza a nossa igreja será uma das mais bonitas da região. Maravilhosa ideia, irmão Joel.
Vocês estão de parabéns e com certeza Deus merece o melhor. Me permita apenas fazer uma observação. Há um perigo nessa ideia de olhar exclusivamente para a nossa necessidade local. Nós precisamos compreender que a igreja trabalha de forma integrada. E em muitos lugares existem centenas de igrejas em dificuldades, que só serão atendidas se os recursos dos lugares mais abastados chegarem ali. Um exemplo muito claro são os campos missionários, que eles dependem diretamente dessas ofertas para poder sobreviver. Pense em quantas igrejas deixarão de ser plantadas por causa dessas ofertas e pactos que são direcionados. Ué, pastor, eu não sabia disso. Pense num pai que tem vários filhos e de repente ele vê apenas um de seus filhos prosperando e todos os demais em necessidades, doentes, problemas financeiros. Qual pai ficaria feliz em ver a sua família nessa situação? Deus dá aos seus filhos para que eles possam ajudar os seus irmãos. E a gente achando que estávamos fazendo a coisa correta, direcionando o nosso pacto. A outra forma que nós temos de entender este assunto é a seguinte: quando eu não direciono as minhas ofertas e o meu pacto, 60% do recurso permanece na igreja e os outros 40% são enviados para associação ou missão. E ele te disse o que é feito com esses 40%? Sim. Inclusive, há uma orientação do Espírito de Profecia que o dinheiro de Deus deve ir aos lugares mais distantes do mundo. Você quer uma boa notícia? Parte dessas ofertas, esses 40% que são enviados para associação ou missão, ainda voltam para atender as necessidades da sua igreja. E não faltarão recursos para financiar a pregação do Evangelho em todas as regiões. E o que vamos fazer agora? A partir de hoje, nós vamos seguir nessa direção. Vamos deixar que a igreja administre os recursos segundo a orientação de Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Neste momento de grande preocupação com a saúde, estamos implantando mudanças temporárias na nossa rotina, mas mantemos a essência da nossa adoração, e isso inclui os dízimos e ofertas. Através do aplicativo gratuito Seven-me, você tem a opção de ofertar e dizimar. Veja como é fácil. Esta é a tela inicial. Use a opção Entrar se você já é um usuário do aplicativo. Vão aparecer a sua igreja e as opções. Criar usuário, se você tem e-mail cadastrado na secretaria da igreja, mas está entrando pela primeira vez. Seu e-mail será confirmado antes de prosseguir. Ou ainda a opção Dizimar e Ofertar, se você ainda não tem cadastro. Neste caso, é só localizar a sua igreja com auxílio do mapa ou digitando aqui e acionando este ícone. O resultado da busca vai aparecer aqui embaixo. Você seleciona a sua igreja e na etapa seguinte se identifica e insere os valores que vai dizimar e ofertar. A operação pode ser feita através de cartão de crédito Visa ou Mastercard e para alguns bancos no débito. Você digita os dados, confere e confirma. Pronto! Ah, e não esqueça de manter seu e-mail e outras informações sempre atualizados na secretaria da sua igreja. Seven-me. Um novo formato, a mesma essência. Disponível exclusivamente na sua loja de aplicativos. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Santo e Eterno Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti, Senhor, pela boa semana que o Senhor nos deste e nos trouxeste aqui na Tua casa nesta manhã para louvar e a Te adorar, Senhor. Queremos, ó Deus, também pedir uma bênção especial pelas pessoas que estão doentes, Senhor. Queremos também lembrar do Rafael neste momento, que Tuas mãos estejam cobrindo ele, Senhor, com a Tua proteção. Pai Santo, também queremos Te pedir uma bênção toda especial pelos dízimos e as ofertas, Senhor. O Senhor tem nos proporcionado trabalho, Senhor, saúde, e que essas bênçãos, Senhor, venham de acordo com a Tua vontade,
também sabemos que é para o avanço da tua obra nesta terra. Te pedimos, ó Pai, por todos que estão aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado! Está começando mais uma semana de oração. E qual que é o título? Mais forte um pouquinho. Que eu e que você possamos, durante esta semana, buscar primeiro o reino de Deus. Assim como em Mateus fala que quando a gente busca primeiro a Deus, as outras coisas são o quê? Acrescentadas. Que as ricas bênçãos do céu estejam no seu lar durante essa semana. E que você, diante de chuva, de canivete, de tempestade, você venha para a igreja buscar a sua bênção. E olha, está começando com todo vapor. Teremos agora uma mensagem musical pela Dani, da Novo Tempo. E logo em seguida, teremos o pastor Paulo, que estará falando conosco, nos dando lições muito, 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 muito importantes. Que Deus nos abençoe e volte amanhã, segunda, terça, quarta e durante toda a semana. Temos aqui uma equipe que está trabalhando já faz tempo para que isso esteja acontecendo. Então, que você venha nos prestigiar e aprender mais sobre Jesus. Não sei qual é o melhor, Dani. Feliz sábado. É uma alegria muito grande estar aqui na casa de Deus. A Ali falou que a Dani da Novo Tempo, eu falo que as minhas maiores e melhores qualidades, tudo bem, dona Lourdes? As minhas maiores e melhores qualidades são ser filha da Renata, filha do Júnior, irmã da Amanda, e frequentar a igreja da Vila Galvão, lá em Guarulhos. Na verdade, eu até brinquei com os meninos, que eles perguntaram, qual que é a igreja que você frequenta? Eu falei, então, minha carta está na Vila Galvão, mas a gente passa por aí cantando. Oi? Não entendi. A gente dorme por outros lugares também. Mas é um privilégio muito grande estar na igreja de vocês. A Karine, não vi a Karine hoje. Karine, obrigada pelo convite. A gente conhece a família de longa data, né? A Eli me conhece muito mais, bem pequena. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Eu vou cantar uma música que eu gosto muito, que fala sobre céu. E, ultimamente, cantar sobre o céu tem feito um pouco mais de sentido, porque recentemente perdemos uma tia. E o nosso desejo aumentou, parece, né? Porque parece que quando a gente perde alguém, o nosso desejo de encontrar Jesus fica muito maior. Então, que essa seja a nossa oração nesse momento, que Deus seja louvado e que nosso maior objetivo, de fato, seja encontrar Jesus um dia no céu. Que Deus seja louvado. Existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo, filha, vem, descanse em paz. Além do meu olhar está meu novo lar, e eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar
além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons desse país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filha, vem, descanse em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar como será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar está Jesus. Amém. Feliz sábado. Louvado seja o Senhor pela bênção de vivermos mais um dia. Não, eu não tiro a máscara, desculpem. Mas tentem ajustar aí no som para que a voz... Está chegando em todos aí? Todos estão me ouvindo bem? Cada um encara a sua maneira, não é? O tempo que a gente está vivendo. Peço desculpas por isso. Toda igreja que a gente chega, praticamente, o pessoal dá esse sinal, porque praticamente a maioria das pessoas, não é? E não vejo problema nenhum nisso também, irmãos, de hipótese alguma, tá? Mas esse é um padrão que a minha esposa e eu adotamos quando a pandemia começou, né? Quando essa situação toda estava chegando aqui, a gente sentou, conversou, olha, vamos definir como é que nós vamos passar por essa fase. E uma delas foi a gente determinar esse padrão para a gente, estando fora de casa, seguir isso. Mas, em hipótese alguma aqui, né, eu acho que... Obrigado, viu? Eu não vejo riscos mais em se tirar a máscara para falar aqui na frente, para cantar, mas é um padrão que a gente segue. Então, peço desculpa aí pelo pedido. E que bom que todos estão conseguindo ouvir bem aí de trás, né? A gente tem a certeza de que isso não vai ser um impeditivo para que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. Com certeza isso não vai ser, em hipótese alguma, um fator limitador para a atuação do poder do nosso Deus, que é quem conduziu cada um de nós até aqui, que é quem trouxe cada um de nós para estar diante aí, não é, dessa igreja bonita, desse povo maravilhoso que já me conhece. Quase todo ano, praticamente, eu venho aqui. O ano passado a gente teve uma semana de oração aqui também. Então, isso dispensa apresentações, dispensa um monte de coisa, e a gente já pode ir direto ao ponto. Essa semana a gente está iniciando aqui, então, a Semana de Mordomia, que trata da temática do reino de Deus, não é? No sentido de buscarmos, em primeiro lugar, esse reino que está disponível, que está aberto para todos nós. Todos nós podemos adentrar esse reino. Todos nós podemos chegar bem próximos de Cristo e, por meio dos méritos dele, galgar os nossos passos, de fato, em direção a esse reino espetacular, que é uma realidade para a sua vida e para a minha vida. Quando eu estava vindo aqui para a igreja, eu vinha orando a Deus, né? E falando com o Senhor. E falando, Senhor, obrigado, porque, de fato, essa realidade é uma realidade para todos nós. Obrigado porque, independente das circunstâncias da nossa vida, independente das dificuldades que a gente enfrenta, e independente de quem a gente é, interessante, não é? Independente de quem a gente é, esse reino está aberto para todos nós. E é por isso que eu posso olhar para esse meu Cristo, esse meu Salvador, com alegria no coração, com paz no coração, sabendo que, mesmo sendo um pecador, falho, cheio de defeitos, cheio de temores, cheio de complexos, como todo ser humano, mas eu conheço bem os meus, as minhas dificuldades, mesmo a despeito de tudo isso,
eu posso olhar para esse reino e dizer, Senhor, esse reino é meu, que o Senhor está me dando. Esse reino o Senhor preparou para mim. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor me ensina a lidar com os ditames, a lidar com os aspectos de minha vida dentro desse contexto de pecado em que eu vivo. A gente vive num contexto difícil, né? Contexto complicado, contexto cheio de problemas, mas louvado seja o Senhor, porque eu consigo vislumbrar o teu reino e consigo adentrar nele, nesse contexto. É nesse contexto que Cristo trouxe o reino dele para você. Ele não está esperando você se tornar perfeito para entrar nesse reino. Ele não está esperando você se tornar a pessoa impecaminosa para poder entrar nesse reino. Esse reino é aqui e é agora, e está aberto para você e para mim. E a gente pode entrar em paz, com alegria no coração, sabendo que a gente vai desfrutar das maiores maravilhas que esse reino tem disponível para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o nosso Pai do céu por isso. Mesmo a gente tendo esse monte de coisa que a gente vive aqui nesse mundo, não é? Esse reino está aberto para nós. E esse reino é o reino que transforma a nossa vida. Esse reino é o que faz a gente abrir os olhos e conseguir enxergar além daquilo que os nossos olhos pecadores e cheios de escamas, não é, podem enxergar. É esse reino que empresta o olhar de Cristo para o seu olhar. É esse reino que pega os olhos de Cristo e coloca na sua cavidade ocular, para que você consiga enxergar as coisas de forma diferente. É esse reino que faz essa transfusão de sangue espetacular, do sangue de Cristo para o seu corpo, dando a você vitalidade, dando a você todos os nutrientes necessários para correr na tua corrente sanguínea espiritual e assim continuar seguindo a sua jornada, a sua caminhada nesse mundo. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque Ele faz de nós mordomos. Sim, mordomos. Eu, quando criança, me recordo, quando eu tinha 12 anos de idade, embora tenha me tornado adventista, tenha me convertido aos 23 anos, mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu recebi um estudo bíblico sobre mordomia cristã lá na minha cidade de Cruzeiro. E é interessante que essa temática da mordomia, ela meio que permeia os momentos especiais da minha vida. Então, lá em Cruzeiro, quando eu, com 12 anos de idade, fiz esse estudo, eu fiquei maravilhado com o que eu vi, e eu me lembro que eu queria ser batizado, mas os meus irmãos não eram membros da igreja, né? E minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, então com 12 anos eu não tinha tanta autonomia assim, e os meus irmãos é que definiam praticamente muitas coisas, né? Os meus irmãos mais velhos. E aí os meus, não vai batizar não, está na hora não, está muito cedo ainda para você, né? E aí eu percebo que aquela oportunidade meio que escapuliu, e aí eu fui me batizar só com 23 anos, e dos 12 aos 23 eu passei por um turbilhão de coisas na minha vida, que com certeza eu não teria passado se eu tivesse de fato firmado, tivesse, não é, mesmo com a oposição dos meus irmãos, batido os pés e dito, olha, eu vou seguir esse caminho. Com 23 anos eu vim para a igreja, depois eu fui estudar, né, logo em seguida eu fui estudar, e aí eu me lembro que em 2011, lá na igreja de Parque Continental 1 em Guarulhos, né, servi de Vila Galvão, mesmo distrito, na época era o pastor Josias Falcão, me lembro que fui designado para fazer a semana de oração lá naquela igreja chamada Tudo em Mim, em resposta a tudo de Deus. E aí, naquele ano, em 2011, lá no mês de fevereiro, lá na igreja do Parque Continental 1, eu encontrei uma mocinha sentada no banco chamada Roberta Risse. Você deve conhecer, irmã da Janaína, e por aí vai, não é? E aí, a história findou com... Não findou, né? A história continua, né? Mas, enfim, a gente se casou, né? E louvado seja o Senhor por isso. Dentro do contexto de mordomia, eu conheci a minha esposa, que me faz muito feliz e que, com ela, graças a Deus, temos construído uma vida, né, ao lado do nosso Senhor. A mordomia, para mim, então, tem um aspecto especial. Né? Ser mordomo de Cristo é ser servo de Cristo. E tem, eu já vou entrar aqui no texto, irmãos, e tem uma outra questão importante relacionada à mordomia cristã. É que você é um mordomo. Você é um mordomo, você é um mordomo, todos nós somos. Nós não fugimos dessa responsabilidade, não tem condições. Na verdade, todos nós, a partir do momento em que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador e entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos mordomos. Essa é uma prerrogativa de todo aquele que é filho de Deus, de todo aquele que aceitou Jesus, de todo aquele que creu e foi batizado. Essa, de fato, é uma prerrogativa de todos nós. A diferença que existe é em eu ser um mordomo conforme a vontade de Deus, ou ser um mordomo conforme a minha própria vontade. É aí que está a diferença. Ou seja, a diferença é em que tipo de mordomo você tem sido. Que tipo de mordomo você é. Aí está a diferença.
mas você é um mordomo, independente do tipo que você é um mordomo. E nessa semana, a proposta que temos aqui é procurarmos aprendermos, não é? Aprender um pouco mais, algumas lições, para que a gente se torne cada vez mais mordomos à semelhança de Jesus Cristo. À semelhança daquilo que Cristo foi e daquilo que Cristo é. E Cristo ainda é um mordomo. Essa é a proposta do estudo para essa semana. E pensando nisso, a gente convida você a abrir a palavra de Deus, abra a Bíblia. No livro de Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 4. Livro de Gênesis no capítulo 4, versículos 1 a 5. Gênesis 4, de 1 a 5. O título da mensagem dessa manhã é a única oferta que Deus aceita. Tá? Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao versículo 5. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Essa passagem ela é bastante interessante, porque ela acontece logo depois do relato do nascimento de Caim. Não é? Se você observar aqui, diz que coabitou o homem com Eva, no caso Adão e Eva, não é? E aí, fruto do relacionamento dos dois ali, surge Caim, e Eva se alegra com a situação e diz que adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Desde o princípio, Eva tinha a consciência, e não somente Eva, mas também, não somente Eva, mas o seu próprio esposo, de que Caim, de fato, fora fruto da atitude, da ação de Deus na vida daquele casal. Nós sabemos bem da história que os dois eles saíram ali do Jardim do Éden por conta do pecado que entrou nesse mundo e estavam agora vivendo fora do jardim. Eles então têm essa relação, porque eram marido e mulher, e dessa relação nasce Caim. E Eva se agrada disso. Quando a gente projeta o futuro, quem sabe dos nossos filhos, nós ainda não somos pais lá em casa, mas você que é pai, você que é mãe, com certeza você pensa nisso constantemente. Você quando projeta o futuro, né, não que você vá ser de fato o agente que vai determinar o futuro, mas você de alguma maneira você projeta algumas coisas para os seus, não é assim? Não projeta? Você que é pai, que é mãe, não projeta coisas para os seus filhos? Enquanto eles estão sob a sua tutela, sob o seu cuidado, você tem, de fato, programado algumas coisas que você gostaria de ver que ocorresse na vida deles. Não é assim? Qual pai que deseja um caminho contrário ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho de Cristo para o seu filho? Dentro desse contexto nosso de igreja, todos nós desejamos isso. Isso é uma convicção, isso é uma realidade. E foi assim com Eva e com Adão. Eles projetaram o futuro para o seu filho. Eles projetaram o futuro para Caim. E a Bíblia conta que Caim, num dado momento, ele foi até Deus com uma oferta. A questão da oferta, a gente sabe, é bíblico, faz parte, a gente conhece, a gente estuda isso na Bíblia, a gente tem acesso a essa informação, nós sabemos que Deus pede isso de nós. Mas a oferta principal que nós entregamos para Deus, nós sabemos também qual é. É algo que não é externo, é algo que é interior. É algo que está dentro da gente. A principal oferta da nossa vida é algo que está dentro de nós. É o que nos motiva a tomar as nossas decisões. É o que nos motiva a dar os nossos passos nas direções que nós determinamos. Ou seja, é a nossa própria vida. Essa é a principal oferta. A principal oferta que nós entregamos. Então, a questão aqui
na situação de Caim e de Abel, não é? A religião que eles estavam vivendo, que tipo de religião era? O relacionamento que eles estavam tendo com Deus, que tipo de relacionamento era? O que os motivou a levar a oferta que eles levaram até Deus? Qual foi o preparo que eles receberam para chegar até esse momento? Qual foi? Qual foi a instrução que eles receberam dos seus pais? Como você, como pai, você como mãe, que tipo de instrução você está dando para o seu filho? Outra pergunta, a instrução que você dá é uma garantia que o seu filho de fato vai seguir aquilo que você está apresentando? Há uma passagem lá em Provérbios que diz assim, instrui a criança onde? No caminho onde ela deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará dele. Tudo bem, é bíblico isso, não é? Mas você vê isso acontecendo com todo mundo? Sim ou não? Acontece com todo mundo? Porque existe um fator, irmãos. Um fator que não está, ou um fator que a educação que você emprega para com os seus filhos, o exemplo que você dá, existe um fator que não é determinante para que eles possam, de fato, seguir essa direção. E esse fator é um fator subjetivo que não está debaixo de você. Não é? É a decisão que ele vai tomar na sua jornada. E isso, de certa forma, meio que assusta a gente, né? Meio que assusta aqueles que são pais, olhar para o filho e saber, não tem nada garantido que esse menino, que essa menina vai continuar nos caminhos do Senhor. Por outro lado, existe um aspecto muito interessante que a gente precisa tomar em consideração também na nossa vida cristã. É o aspecto da probabilidade. Quando nós nos deparamos com o aspecto da probabilidade, a gente pode chegar a algumas conclusões, não é? E uma delas é, olha, a tendência é de que o meu filho permaneça nos caminhos do Senhor, pelo exemplo que eu estou dando para ele. Isso não te traz um certo alívio? Isso não pode trazer para você uma certa paz? É você olhar para o futuro e saber que mesmo pelo fato de não ser garantia de que o seu filho vá fazer aquilo que você espera, que você entende que seja a vontade de Deus, mesmo que não haja garantia disso acontecer, porém, a probabilidade mostra para você, não é, que há a tendência extremamente plausível de ele permanecer nesse caminho. E no que depender de Deus, ele vai permanecer. No que depender de Deus, ele vai seguir. Então, depois ela deu à luz a Abel, não é, o seu irmão, e ele foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Havia algum problema em Caim ser lavrador, sim ou não? Havia? Havia algum problema você exercer alguma profissão, enfim, diferente daquela que... Vou dar um exemplo aqui, né? Aqui a gente tem um Denis que frequenta aqui a igreja, né? Ele trabalha lá na associação, Denis, é auditor das igrejas, né? Aqui tem a Vivian, que frequenta aqui a igreja também, é secretária lá na associação. Tem mais alguém que trabalha lá na... Ah, sim, a Mari, que trabalha lá na associação, que alegra a nossa vida todos os dias, né, Mari? E que é responsável pelas gramas a mais que eu peso todo sábado de manhã, né, Mari? Engordei 300 gramas essa semana, filha. Sábado, a minha esposa fala que sábado é o dia do milagre da balança. Porque é impressionante que todo sábado ela pesa, parece que ela emagreceu 1,5 kg, né? Aí chega no domingo e já voltou tudo. Mas aí essa semana eu pesei 300 gramas a mais. Está lá naquelas coisinhas da associação lá, viu? Mas enfim, temos mais alguém aqui que trabalha no contexto educacional? Há algum problema em pessoas trabalharem fora desse contexto? Para Deus? A maioria trabalha fora desse contexto. Não é assim? E o fato de trabalharmos nesse contexto, irmãos, podem ter certeza, não nos exime, não nos livra das dificuldades e lutas que vocês enfrentam dentro do contexto de vocês também. O fato de Caim ser lavrador não tinha problema nenhum. E, de fato, aquilo que Caim produzia era responsável pela alimentação diária dos seus pais. Eu acho que eles não comiam carneiro todos os dias, né? Talvez eu acho que naquela época, provavelmente, nem se comesse fruto animal. Olha, fruto animal. Quem falou aí? Produto animal. Olha, obrigado. Entende?
a gente tem conhecimento de alimentação cárnea depois do quê? Depois do dilúvio. Então, assim, a função de Caim, o trabalho de Caim era extremamente importante, tinha o seu valor. E Caim não conseguia enxergar esse negócio. Instrui o menino no caminho que deve andar, a criança no caminho que deve andar, que quando crescer não vai se desviar dele, mas depende da atitude da própria pessoa diante dessa realidade. Caim tinha uma função extremamente importante, irmãos. Naquela época, a economia não era como a gente conhece no dia de hoje, não é? Não existia tantas profissões como a gente conhece hoje. Hoje a pessoa está lá na sua adolescência, tem uma infinidade de coisas que ela pode escolher para atuar, não é assim? Naquela época não era assim. Era trabalhar na terra mesmo. E quem tinha habilidade com isso era extremamente reconhecido. Eu fico imaginando para Eva, para Adão, todos os dias virem, não é? O seu filho, Caim, lavrador, trabalhando, trazendo para casa o alimento, o sustento, ajudando. O outro menino estava lá, fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, que também tinha sua importância. Provável que naquela época já existisse a tosquia. Não é? Enfim, é bem provável. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, Deus sacrificou um animal e o Deus fez da pele daquele animal o quê? Roupa, né? Tinha o valor dele, a função dele naquela época. Caim não tinha motivos, irmãos, para fazer uma escolha com base em suas próprias conjecturas. Há quem diga que Caim tomou essa decisão porque Deus achava Deus irado, né? E há quem diga que Caim tomou a decisão de levar do fruto da terra como oferta para aplacar a ira de Deus. Veja, se isso se fundamenta, se isso de fato tem algum fundamento, e pode ser que tenha, obviamente, não é? Isso demonstra que Caim ele tinha um relacionamento completamente equivocado com Deus. Não conseguia enxergar o Deus de amor, de graça e de misericórdia, que lá no Gênesis poderia ter atuado de forma a pôr um ponto final na vida dos seus pais e ele nem viria a existir. Nem viria a conhecer o mundo. Que tipo de relacionamento será que Caim estava tendo com Deus para concluir essas coisas? Para concluir que Deus é ruim, para concluir que Deus é duro demais. A senhora White diz que Caim ficava questionando, não é? Mas tirou a gente de lá de dentro do jardim, não precisava isso, não precisava aquilo, ficava murmurando. Olhava mais para aquilo que havia perdido do que para aquilo que possuía. Cuide para que você não desvie o seu olhar na sua vida mais para aquilo que você perdeu do que para aquilo que você tem. Porque é aquilo que você tem que vai te trazer satisfação nesse presente. Não aquilo que você perdeu. Tem pessoas que perdem coisas, tem pessoas que passam por situações e que vivem uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, não é? E isso acaba atrapalhando, isso acaba complicando o seu relacionamento com quem? Com Deus. Porque, de fato, quando nós nos prendemos demais naquilo que nós nos perdemos, nós nos tornamos ingratos. Porque nos esquecemos de que Deus nos acordou hoje. De que Deus falou para a gente, olha, vai para a igreja. Você tem condições de ir para a igreja. Nos esquecemos de que Deus nos dá condições de respirar esse ar. Nos dá condições de sentir a chuva bater na nossa cabeça quando a gente sai no carro ou quando a gente vem para a igreja caminhando. Nos esquecemos que é esse Deus que dá condições para a gente olhar para o nosso redor e saber, mesmo do jeito que está a situação, isso pode melhorar. É bom ter esperança, irmãos. É bom poder olhar para a vida e saber, olha só quanta coisa ainda dá para eu fazer disso aqui. Mas quando a gente fica preso naquilo que a gente perdeu, a gente perde a nossa energia para poder empregar, sabe, a nossa vida, que é esse dom tão precioso que Deus nos deu, tão válido, tão nosso. Empregar a nossa vida em realizar grandes coisas ainda para Deus e para nós e para o nosso próximo. O que foi que você perdeu? E isso que você perdeu, o que está fazendo com você? A Bíblia diz certa vez, Cristo diz certa vez que aonde está o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. E a gente acaba fazendo daquilo que nós perdemos o nosso tesouro.
e depositamos o coração naquilo que não vai voltar mais. Mas a gente tem tanta energia conferida por Deus para buscar novas coisas em nossa vida. Caim não precisava ficar murmurando. A Bíblia, o autor bíblico, ele é seletivo na informação. E ele vai colocar a informação aqui que ele entende que sejam necessárias para a nossa salvação. Então você não vai perceber detalhes na Bíblia, embora haja alguns textos que apresentem alguns detalhes de algumas situações, mas isso não é uma regra. Veja, muitas vezes a Bíblia resume uma vida, uma história, a alguns capítulos, não é assim? Ou alguns versículos. Nós, pela graça do Senhor, temos o Espírito de profecia para ajudar a iluminar um pouco nossa mente com base nisso aqui, não é? E essa questão da murmuração vem disso. Não deixe a sua vida presa naquilo que você perdeu. Porque se você deixar a sua vida presa naquilo que você perdeu, vai motivar você a ter atitudes equivocadas em relação a você mesmo, em relação ao seu próximo, em relação a Deus. E foi o que aconteceu com Caim. Se prendeu muito no que perdeu. Deus é tirano. Deus é duro demais. Deus expulsou nossos pais do Éden. Deus é isso. Deus é aquilo. Deus não está vendo. Deus não está agindo. Deus não está fazendo. E Deus não sei o quê. E Deus aquele outro. E aí quando chegou o momento dele entregar a sua oferta, o que ele fez? Ele foi lá e levou do produto da terra. Porque a relação dele com Deus já não permitia mais enxergar como Deus enxerga. A relação dele com Deus não permitia mais que ele visse as coisas conforme Deus via. Então ele decidiu levar do fruto da terra. Outros dizem que provavelmente ele tenha sentido um pouco de inveja do seu irmão. Porque o seu irmão ofereceu o quê? Um cordeiro, não foi assim? E o cordeiro era fruto do trabalho do seu irmão. Então, ele olhou para aquilo, poxa, olha só, ele cuida lá das ovelhas e tal, ele pega lá do produto do trabalho dele e leva. Aí ele julgou, né? Não, eu vou fazer isso também. Meu trabalho tem o mesmo valor que o de Abel. Meu trabalho ele traz o mesmo benefício que o de Abel. Eu vou levar também. Só que o que Deus havia pedido? Como era o sistema sacrificial? Tragam um cordeiro. Só que quando a gente começa a olhar para aquilo que a gente não deve olhar, a gente corre esse risco, não é? De começar a fazer as coisas para Deus à nossa própria vontade. Como se, não, é assim, Deus pediu desse jeito, mas eu vou fazer desse jeito. A gente recebe a informação, a gente tem a informação, mas a gente quer fazer de outro jeito. Porque a gente entende que do outro jeito é melhor. A gente põe a nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus. A gente põe nosso entendimento acima do entendimento de Deus. E vai fazer conforme a gente quer. Então Deus rejeitou. Deus rejeitou. E mais para frente na história conta que essa história, esse acontecimento, esse evento, ele teve um resultado tão pesado na vida de Caim, tão pesado, tão devastador, que Caim tomou uma atitude tremenda e terrível. Caim vai e assassina o seu próprio irmão. A história a gente conhece, não é? Veja, irmãos, a nossa relação com Deus ela é muito importante. E nós deveríamos nos empregar plenamente em verificar como está essa situação a cada dia, porque nós não sabemos o fruto de uma relação problemática com Deus. Nós não sabemos qual pode ser o fruto de uma relação problemática com Deus. Se você tem tido uma relação problemática com Deus, cuidado, vá até Deus, peça misericórdia. Senhor, me ajude a agir conforme o Senhor deseja que eu haja. Me ajude a enxergar a Tua vontade e aceitar a Tua vontade para a minha vida, porque se eu tiver uma relação problemática com Deus, eu posso vir a fazer coisas terríveis, irmãos. E isso aqui é uma prova disso. O que uma relação problemática com Deus pode ocasionar? Os filhos de Deus que se relacionam mal com eles podem vir a fazer coisas muito piores do que aqueles que dizem que Deus não existe. Os filhos de Deus que se relacionam mal com Deus podem vir ser os piores inimigos das pessoas de bem do que aqueles que estão lá, quem sabe, vendendo as suas drogas, que estão lá, quem sabe, cometendo os seus assassinatos e roubando. Porque esses filhos de Deus que não se relacionam adequadamente com Deus são as ferramentas mais poderosas nas mãos de Satanás
para desviar as pessoas, para atacar as pessoas, para machucar as pessoas, para destruir as pessoas. Então, meus amigos, cuidemos com o tipo de relação que nós estamos tendo com Deus. Nos debrucemos a cada manhã em sua palavra e peçamos a Ele, Senhor, por favor, nos ajude a enxergar como Jesus enxerga. Se estamos passando por problemas e dificuldades na vida, roguemos a Deus que nos ajude a enxergar além, porque Ele pode fazer isso. Abel, ele enxergava as coisas diferentes. E se Abel não se relacionasse bem com Deus, você pode ter certeza que Abel também teria vários motivos para apresentar uma oferta de qualquer jeito diante do Senhor. A gente sempre encontra motivo quando a gente não está se relacionando bem com Deus. A gente sempre encontra motivo para fazer as coisas como a gente quer que sejam feitas. Para a gente agir conforme a gente quer agir. Então o convite de Deus essa manhã é que a gente haja como Abel. Que a gente busque a pureza de coração. Que a gente busque no Senhor o entendimento de que, de fato, mesmo sendo falhos e pecadores, Deus pode fazer algo por nós e através de nós. Mesmo sendo falhos e pecadores, Deus pode tornar-se conhecido diante das pessoas por meio da minha vida, da nossa vida. Abel simplesmente aceitou a vontade de Deus. Abel simplesmente deu os passos na direção que Deus havia determinado. E quando Abel foi levado à terra pelo assassinato cometido pelo seu irmão, a Bíblia diz que o Senhor menciona para Caim que o sangue de Abel grita na terra: aonde está o teu irmão? É preferível, irmãos, muitas vezes, sofrer prejuízo nessa vida, a perder a nossa vida eterna. Abel sofreu um grande prejuízo. Na sua juventude teve a sua vida ceifada. Mas ele foi aceito por Deus. Ele foi aceito por Deus. Abel era aquele que olhava para o jardim do Éden com um anjo, com uma espada flamejante lá na porta do jardim para eles não poderem entrar. Abel era aquele que olhava para aquele jardim e pensava consigo: um dia eu vou pisar novamente aí dentro desse jardim. Na verdade eu nunca pisei, né? Abel nunca tinha pisado, mas um dia eu vou pisar aí dentro com os meus pais. Abel era aquele que olhava para o anjo lá que era o que impedia eles de entrar dentro do jardim. Ele olhava para aquele anjo e não enxergava com olhos negativos, muito pelo contrário, ele sabia da sua condição, ele sabia que não tinha condições de viver aquela realidade em pecado, mas ele sabia que o Deus poderoso, que não fulminou a vida de seus pais por ocasião da entrada do pecado nesse mundo, é o Deus que estava trabalhando para que um dia ele tivesse a sua vida completamente restaurada e pudesse adentrar aqueles portais novamente, acompanhado de seus pais. Ele sabia, o jardim do Éden para Abel era uma motivação, irmãos. Enquanto que para Caim era motivo de desânimo, de chateação e de murmuração. Para Abel não, um dia eu volto para lá. Como você tem enxergado as coisas? Como você tem olhado para a sua vida? Como você tem olhado para as situações que permeiam você? Elas geram motivação em você ou elas geram murmuração? A motivação, irmãos, nos traz vitalidade. A motivação nos traz força. A motivação nos ajuda a ir além, ainda que a gente esteja nos cacos. A motivação ajuda a gente a chegar a lugares que a gente nunca imaginou que um dia ia pisar. Sendo essa a motivação correta. A motivação de Abel era um dia pisar novamente, embora ele nunca tivesse pisado lá. A motivação de Abel era um dia poder passar diante daquele anjo e olhar para ele e falar: olha, agora eu posso entrar aqui, sabe por quê? Porque o meu Cristo derramou o sangue dele por mim. Agora eu posso entrar aqui porque eu aceitei esse sacrifício. Agora eu posso entrar aqui novamente. E Abel um dia há de entrar nesse jardim novamente. Quais escolhas nós estamos fazendo? Que tipo de oferta Deus aceita? A oferta que Deus aceita é a oferta do teu coração. A oferta que Deus aceita é a oferta da tua vida. O que é mais importante para você? Então dá isso para Deus. O que é mais importante para você? Então entrega isso para Deus. Essa é a oferta de Deus. Não é o seu dinheiro. Não é a sua moeda. Não é isso. É a sua vida. Abel entregou a vida dele para Deus.
É isso que Deus aceita. É isso que agrada o coração de Deus. E com a nossa vida, é óbvio que a gente vai entregar tudo que a gente tem junto, né? Dentro daquilo que Deus espera de nós. Semana de mordomia não é uma semana para ficar falando de dinheiro. Nada disso. Semana de mordomia é a semana para falar de entrega, irmãos. Entrega completa. Porque essas outras coisas, a oferta, o dízimo, isso é consequência da entrega do meu coração para Deus. Sabe? Quando eu entregar o meu coração para Deus, eu vou passar a enxergar as coisas de uma forma diferente na minha vida. Quando eu entregar o meu coração para Deus, eu vou passar a enxergar as coisas de uma forma completamente nova na minha vida. O apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. Irmãos, tome, eu vou usar um termo aqui, me desculpe, eu vou importar para o nosso contexto, tá? Mas eu não sou pentecostal, não. Mas toma posse disso aí, irmãos. Toma posse dessa verdade. Sabe? A gente vive fugindo dessas realidades, sabe? E desculpe, irmãos, eu não tenho preconceito com, tá? Eu só estou dizendo que eu estou importando uma frase, sabe? Mas a gente tem que tomar posse dessas coisas, irmãos. A gente tem que tomar posse das promessas de Deus para nós. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Seja nova criatura. Viva essa realidade. E com certeza você será um cidadão do reino extremamente feliz. E com certeza Deus irá operar maravilhas na tua vida. E com certeza Deus vai mostrar para você o caminho a seguir. Com certeza você vai olhar para o seu redor e falar: Senhor, aconteceu muita coisa ruim, mas obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor tem o endereço certo para mim. Tenha certeza disso. Deus tem muito para fazer por meio da tua vida, viu? Deus tem muito para operar por meio da tua existência. A tua existência não é vã. A tua existência tem um valor incalculável para Deus. Deus está olhando para você agora e está dizendo: filho, eu ainda tenho muita coisa para fazer por meio de você. Não importa a tua idade, não importa a tua saúde, não importa a tua condição financeira, não importa a tua história, eu tenho muita coisa para fazer por meio de você. E saiba que eu vou fazer. Apenas me entrega o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Nós agora vamos ouvir mais uma mensagem musical. E logo em seguida nós vamos fazer uma oração. Nessa oração nós vamos mencionar alguns nomes importantes para essa igreja. E com certeza nós sabemos que Deus já está atuando e continuará atuando na vida de cada um. Enquanto nós ouvimos essa mensagem, eu convido você a refletir na sua história de vida. Eu convido você a refletir na sua existência. Eu convido você a refletir nas coisas que aconteceram com você e que ainda irão acontecer, estando as suas vidas nas mãos de Deus. Com certeza você sairá daqui aliviado, sabendo: olha, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem muito ainda a fazer por meio de mim. Amém? Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Amém. Amado Pai, quando Jesus nos chama e nós não vamos até a direção dele, para onde a gente vai, Senhor? Que música boa de ouvir, Pai, que louvor espetacular esse, ó Deus, que diz que junto do Senhor existe sempre, ó Pai, sempre um bom lugar. Ó Deus, nós precisamos desse bom lugar em nossa vida. Precisamos sim, Senhor, nos assentar ao teu lado, bater um papo. Desculpa falar dessa forma, Paizinho, mas é isso. Bater um papo com um amigo, sabe, de verdade, que nos ouve, que nos entende e que tem condições, ó Deus, de transformar a nossa vida. Por favor, nos ajude a ir até Jesus, ó Deus. Nos ajude a ir até Ele, ó Deus, porque eu sei que Ele é esse nosso amigo. Ele é esse nosso Salvador, ó Pai, que está atento para as nossas necessidades, que está atento, ó Deus, para ouvir a nossa voz. Ajuda a gente a falar com Ele, ó Deus. Ajuda a gente, sabe, quando está dirigindo o carro, quem sabe olhar para o lado e falar: Senhor, fica aqui comigo. Esteja aqui na direção do meu veículo. Esteja na condução da minha vida também. Paizinho, aqui está um grupo de filhos e filhas do Senhor que o amam. Sim, Senhor, que amam ao Senhor. Que tem as suas lutas, que tem a sua dificuldade, que tem os seus problemas, sim, Pai. Talvez aqui haja algum filho, alguma filha que talvez até já pensou em abandonar os seus caminhos. Mas aqui está um grupo de filhos que amam o Senhor. Cada um à sua maneira, ó Deus. O nosso amor falho, o nosso amor incompleto, o nosso amor despedaçado. Mas esse é o nosso amor, é o amor que a gente tem, ó Deus. E louvado seja o teu nome, ó Pai, porque eu sei que quando a gente entrega esse amor todo defeituoso para o Senhor opera um milagre em nossa vida. Louvado seja o Senhor por isso, ó Pai. Louvado seja o Senhor porque não depende de mim, ó Deus. Louvado seja o Senhor porque depende do Senhor. E obrigado por isso, ó Pai, de coração. A gente falou um pouquinho nessa manhã sobre Abel e Caim. A forma como a gente vê as coisas na vida. Isso acaba determinando até a nossa relação contigo. Ou a forma como a gente tem relacionado com o Senhor também determina, obviamente, as nossas atitudes nesse mundo. Então ajuda a gente a ter uma boa relação com o Senhor, ó Pai. Às vezes a gente acorda cedo com preguiça, Senhor, de buscar a Ti. Às vezes a gente acorda cedo atrasado para ir trabalhar e quer sair correndo de casa e não quer nem falar com o Senhor. É assim que acontece mesmo, Senhor. É assim que a gente é. Às vezes a gente passa um tempão ali tendo comunhão contigo e acontece alguma coisa na nossa vida, aí a gente desanima, a gente para. Mas esses somos nós, Senhor, carentes do Senhor.
Precisamos de Ti, ó Pai. Então, por favor, estende a Tua mão, Senhor. Sim, Pai, toca o nosso coração. Senta aqui do nosso lado, ó Pai, abraça a gente. Dê o Teu peito para a gente poder reclinar a nossa cabeça, ó Deus. E encontrar descanso no nosso amado Cristo e ter a vida transformada por Ele. Porque eu sei que a nossa luta vai continuar até o momento da glória, até quando Cristo voltar a esse mundo. Mas eu sei que a nossa luta não vai ser vã. Somos vitoriosos desde já em Cristo Jesus. Nessa manhã, Pai, a gente quer se lembrar aqui nessa oração de um filho Teu amado, chamado Rafael. O Rafa, Senhor. O Rafa está lá, Pai, no leito do hospital. O Senhor sabe, o Senhor está lá com ele. O Senhor também está acompanhando os médicos, ó Deus, eu tenho certeza disso. O Senhor está orientando os enfermeiros ali, em cada momento. No momento de virar o Rafa para um lado, para ter um momento ali do banho de leito. No momento de virar o Rafa para o outro lado. No momento de fazer uma massagem nos pulmões dele, da fisioterapeuta. O Senhor está ali, Pai. Eu sei que o Senhor está com as mãos, sobre as mãos daquelas pessoas. O pedido que eu faço para o Senhor, ó Deus, é que o Rafa possa estar muito em breve junto com a gente, ó Pai. Ele possa voltar para a casa dele, ó Deus. A Vivian está lá esperando. Os seus sogros estão esperando, os seus pais. As pessoas que o amam, ó Deus. A igreja está esperando o Rafa voltar. A gente pede ao Senhor de coração, Paizinho querido. De coração, Pai, de verdade. Opera um milagre na vida do Teu filho, ó Deus. Nós queremos ainda nos alegrar muito com ele, Pai. Dar muita risada. Porque ele é um cara bem-humorado, é um cara gente fina, Pai. Por favor, permita a gente ainda desfrutar muito da companhia dele. Peço em favor de cada filho, cada filha do Senhor dessa igreja, pela liderança, ó Deus, que a Tua paz acompanhe cada um. Cada irmão dessa igreja seja ricamente abençoado pelo Senhor. Obrigado pelos louvores que ouvimos aqui, ó Deus. Que esses louvores façam a diferença em nossa vida. Que a gente possa sair dessa igreja hoje com essa sensação no coração de que Cristo nos chamou e que nós fomos até Ele. Nós choramos agradecidos, pedimos para nos trazer de volta aqui amanhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei amigo em sua. Atenção, todos os desbravadores e aventureiros, vêm aqui na frente rapidinho. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.